Estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia. Hoje, não é? Quarta-feira, dia 18 de maio. E hoje eu preciso lembrar que é uma data importante. 2 pontos importantes de hoje. Hoje é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Isso mesmo, né? Nós temos que lembrar disso. Manicômios não ajudam em nada na cura, no tratamento de pessoas com sofrimento mental. Então, desejo a todos, assim, saúde mental. E a gente viu como é importante essa saúde mental durante a pandemia, que ainda estamos vivendo, tá? Então, hoje é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e Belo Horizonte é uma cidade referência no Brasil, no trabalho de médicos, de profissionais de saúde, agentes públicos, contra os manicômios e contra essa prisão das pessoas. E hoje também, dia 18 de maio, é o Dia Nacional da Luta contra a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Isso é muito importante, eu sou jornalista, amigo da criança, pela Rede Ande, então essa data é uma data que nos choca um pouco, não é? Mas é preciso falar sobre isso, não é? E abuso e violência são coisas diferentes, né? O abuso, né, ele é cometido quando uma pessoa, um adulto, explora sexualmente uma criança, seja menina ou menino. E a violência muitas vezes acontece dentro de casa com pessoas conhecidas e geralmente quem pratica essa violência também foi violentado enquanto criança e adolescente. Por isso esse ciclo, né, ele precisa ser quebrado. E como quebrar esse ciclo? Com informação, com dados, e isso é muito importante. Então a gente lembra aqui essas duas datas, essas duas comemorações dessa mesma data, que são muito importantes para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais cidadã. E eu vou aproveitar agora, porque o que a Zoara disse repercutiu aqui, né, no nosso estúdio e provavelmente com os nossos convidados também que estão online, mas eu vou começar com vocês duas, porque vocês são professoras de história, vocês fizeram história juntos, isso, né? E você confirma isso que a Zoara falou? Nossa, a gente estava até comentando aqui, aqueles alunos que são os leitores, e a gente sabe, até o jeito de fazer pergunta muda, o jeito de responder à prova, ou o jeito de compreender a matéria e de fazer associações, que é uma coisa muito importante na história, nessa comparação, essas relações, eles são muito melhores quando eles leem, professor, eu li um livro que falava disso, isso, isso, desse momento histórico. E o jeito de organizar as ideias, né? Eles sabem muito melhor passar para o papel ou me explicar. É impressionante, assim. Lavínia, eu vou ter que te fazer uma pergunta que precisa da sua sinceridade. Eles são minoria? Os que leem? Minoria. É isso mesmo. Representa esse número aí que a Zoara falou, assim. É bem pequeno. Eu tô tentando, eu vou, porque assim, eu sou professora de história, mas também sou escritora, né? Então eu vou fazendo os dois lados com ele, assim, junto com a professora de português. Mas é muito difícil, assim, você tem que... Por isso que eu falo assim, quando a gente encontra algo que chama atenção, tem que investir. Às vezes o professor, mas isso aí não é literatura clássica, ou isso não é literatura... Não. Literatura cor-de-rosa. Foi muito criticada durante um tempo, né? Não importa. Tá valendo. Tudo tá valendo. Diário. Tudo, absolutamente tudo, porque para mim tudo é porta de entrada. Tá. Porque você começa ali, na hora que você vê, você está em outros lugares e aquilo vai fazer diferença em algum momento, enfim. Tudo é importante. Clarice, e a sua experiência? Com certeza, os alunos que leem mais, eles têm um repertório cultural muito maior. Vocês comentaram da Paula Pimenta, que semana passada eu fui uma leitura assídua da Paula, e foi assim que eu me interessei por Belo Horizonte, porque aparecia nos livros dela. Boa. E isso cria esse interesse dos alunos de conhecer aquilo que está citado no livro. Ler é um exercício, você precisa ler, e quando você cria, você exercita a sua mente na sua imaginação, né? Você cria os personagens, o enredo, uma relação, e isso reflete no modo como você lida com o mundo real. Então, no colocar a imaginação em prática, no trabalhar a sua mente para resolver problemas, para elaborar mesmo na sua vida. Então, são competências que vêm a partir da leitura e que os alunos não têm em sala de aula se não leem. Muitas vezes a pessoa não entende o enunciado de uma prova de matemática por causa do português. Né? Esse é o maior problema que eu tenho no meu trabalho dando aula hoje. Interpretação de texto em provas de diversas disciplinas. Isso. Então, não só na história, no português, nas ciências, na biologia. Eles sabem a matéria. Se você fizer uma pergunta direta, eles vão saber te responder. Mas se a pergunta vier contextualizada, com certeza eles têm dificuldade. Clarice, me conta uma coisa. Vale tudo para leitura? Tipo Kindle, por exemplo? Com certeza, com certeza. Sem problemas? O material que você se sentir mais confortável, né, o que mais se identifica com você, é o melhor. Não só para leitura, mas como para estudo, para a prática de atividade. Acho que o que nos adequa melhor na vida é o melhor para a gente exercitar, o que for preciso. E aí, a maioria ou a minoria que lê? Com certeza a minoria, sem dúvidas. O aparelho digital, né, o celular, as redes sociais, elas são muito mais fáceis. Não precisa fazer um exercício, uma criação, um entendimento.
tudo vem e vai muito fácil. E a leitura, ela é mais complexa, com certeza muito prazerosa, mas eu acho que essa dificuldade, né, de criar, de ter uma autonomia ali com a relação com as histórias, traz um desinteresse. Futebol pode ajudar nisso? Com certeza. É? Com certeza. Quem é apaixonado pelos times, por ídolos, tem vários livros, né? Assim, a gente trabalha em parceria com a Arena Corinthians de São Paulo e a história da Arena Corinthians, né, do Corinthians, do time, é muito maravilhosa. É uma história muito complexa, né? Traz bastante sociedade, cidade envolvido. E existem vários livros, textos, artigos sobre que, para quem realmente for corintiano, para quem realmente torce para o time, vai ter interesse em ler e conhecer melhor. Então o futebol pode ser uma porta de entrada? Sem dúvidas. Então não há preconceito com isso? Não. Existe um preconceito. Existe para você não, né? Para mim não. Assim, Isso. principalmente por estar dentro do museu, a gente sabe que o futebol ele abrange toda a sociedade. E é isso que a gente mostra no Museu Brasileiro do Futebol. Né? Falar sobre Belo Horizonte, sobre como veio o estádio, o impacto do estádio para as cidades e vários temas. Né? Falar sobre artes, sobre questão racial, sobre tudo. É muito possível dentro do futebol. E tem muito texto lá. E as pessoas leem, não é? As pessoas leem. Não Tem é? gente que passa uma tarde inteira, uma manhã inteira, visitando o museu, todas as salas e lendo. E através dessas leituras é que a gente consegue aumentar, né, o aproveitamento do museu com o diálogo, porque eles vêm nos educadores, os anfitriões, fazendo perguntas que estão relacionadas a esse texto, a esse conteúdo, e aí a gente expande, né, o conhecimento ali sobre o museu, a visita. Curiosidade, o museu tem muita demanda no dia a dia, assim? Muita demanda, absurdamente. Mesmo estando dentro do estádio de futebol, Sim. o pessoal tem interesse? A gente esgota visitas com facilidade, em torno de 40 pessoas, o máximo por visita, e tem final de semana que meio-dia já esgotou os ingressos do dia inteiro. As pessoas gostam muito de visitar o Museu Brasileiro do Futebol. E é um assunto que eu acho que facilita na entrada do museu, né? Boa. É uma facilidade que o Mineirão tem, porque envolve esse assunto que é muito popular, que é o futebol. Inclusive, quando você falou, a Lavínia já está querendo falar aqui, Não, né? é que eu lembrei de uma coisa que a gente estava trabalhando Segunda Guerra, não sei se já teve essa experiência. E aí a gente vai falar de fascismo, Itália, Isso. e aí eu começo trazendo que o Cruzeiro chamava Palestra Itália. Perfeito. E o Palmeiras também. E eles isso. eles já têm essa informação e eles vão comentando e tal. Você fala, sabe por que mudou? Boa, professora A Lavínia. Itália, né? Preconceito e tudo, Segunda Guerra e tal. Aí você vai ótimo. trazendo Vargas, aí você vai Que mexendo. barato. Então, futebol, a gente fez um trabalho na faculdade sobre futebol, sobre a história do futebol dos dois times. Então, é uma porta de entrada. Boa, vamos colocar Wagner Tameirão no papo, porque nós estamos falando de museu. Wagner, o museu, né? Os museus podem ajudar melhorar esse nível de leitura nosso, que é muito baixo, segundo as pesquisas que a Zoara apresentou para a gente? Com certeza. Eu acho que o museu, a gente tem que estar imaginando como, inclusive o tema, né, da 20ª Semana de Museus esse ano é o poder dos museus. Isso quer dizer que tudo que a gente está falando aqui, né, da questão de Belo Horizonte, a questão do futebol, essa questão da leitura do livro, quer dizer, o museu realmente ele tem esse poder, né, de transformar, não descolarizar, né, a gente não está ali para fazer o papel da escola, Boa. mas de fazer provocações, né, e provocações essas que o educativo dá conta, os nossos conteúdos de programação também tem que dar conta dessa diversidade, de entender que hoje não é simplesmente colocar uma programação a serviço da população, mas que tipo de conteúdo é esse, ou que proposta essas museais e de programação esse espaço tem, né, para oferecer para essa sociedade. E aí eu acho que a gente tem que abrir mão, às vezes, né, de conteúdos ou de uma certa erudição para conseguir fazer esses cruzamentos aí com esses diversos públicos, né? Então, realmente, o poder que uma instituição museal tem é muito grande, principalmente entendendo hoje o papel social dessas instituições, né? Não é só o papel artístico ou cultural, né? A gente é responsável por uma nova forma de pensar também. Muito bom. Tameirão, e aí eu acho interessante no memorial de vocês que vocês trabalham com audiovisual. Por que essa opção? Como é que é isso aí para vocês?
É uma opção antiga, né? O museu ele tem 10 anos, então essa opção acho que talvez fosse aproximar, né? O público visitante de um conteúdo que chega de uma forma mais fácil. É, e que o educativo também, né, ele tem essas ferramentas de trazer aquele conteúdo, ou de traduzir aquele conteúdo com lançando perguntas aí para esse público visitante, né? E eu acho que também a programação do espaço, ela acompanhou essa não virtualização, né? Ao mesmo tempo, a gente trabalha com questões bem concretas de uma programação presencial e mesmo no online, trazendo um conteúdo mais caloroso, né, para o público. Muito bom. Vamos ver algumas imagens? Vamos visitar o museu? A gente tem umas imagens aqui, a gente vai comentando, todo mundo pode comentar. Aí, ó, um VT que a gente separou aqui no nosso programa. O tempo passa e o tempo voa. Tem um vídeo de 10 anos aí, quando Olha que barato. O museu é uma antiga secretaria, não é isso, também não? Sim, eu acho que ele faz parte, né, do Circuito Liberdade, entendendo que ele é um movimento de talvez 15 anos atrás, aí, quando o governo disponibilizou esses espaços, que antes eram secretarias de governo, órgãos governamentais, para espaços culturais. Então, a gente vê muito público passando na porta, né, principalmente quando inaugurou. Será que eu posso entrar, né? O que é isso agora? Eu acho que, de certa forma, o público nunca teve as oportunidades de entrar nessas edificações, que são imponentes, né? Que tem praticamente a idade aí de Belo Horizonte. O audiovisual, olha que lindo isso, projetado nas cadeiras, nas mesas. Isso é fabuloso, viu, Tamerão? E nós somos chiques, viu? Total. E a Zoara, né? A Zoara falou da Praça da Liberdade, né, Zoara? Esse museu fica na Praça da Liberdade. É um dos museus, dos equipamentos que nós temos ali, né? E é muito legal. Quem é responsável por essa instalação aí? Sim, esse é um projeto de pesquisa do Projeto República, da UFMG, coordenado pela professora Heloísa Starling. Nossa professora. Fabulosa! Sim, exatamente. Que linda! E também a museologia, né, museografia do Gringo Cardia. Isso mesmo. E olha, eu vou dar a dica aqui para quem está acompanhando o BH Todo Dia. A professora Heloísa Starling esteve aqui, falou das lendas urbanas e falou de uma lenda que muita gente me pergunta, que é a lenda da Papuda. Vai lá no museu. Isso. Não é? Tem lá explicando essas lendas urbanas aí da cidade. Muito bom. Parabéns, Tameirão. Ótimo, ótimo. Fantástico. Temos alguma novidade, algo, né, que você não falou em lugar nenhum, vai soltar aqui pra gente agora, não é? Um furo pro BH Todo Dia? Bom, esse ano a gente retoma com Boa Noite Memorial, né, que mostra muito esse poder transformador do museu, né? A gente abrindo aí no período noturno, adentrando na madrugada. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez isso, em 2013, eu acho, foi praticamente para determinadas pessoas era uma data de inauguração do museu, né? Porque aquele público que frequenta, que talvez não entre no espaço museal durante o dia, à noite, com uma baladinha, com diversas atrações, ele vai entrar. Ótimo. Que dia vai ser? Que dia que será? Deixa eu anotar aqui. A gente está pretendendo fazer isso na Primavera de Museus em setembro, que é uma outra data também que o Instituto Brasileiro de Museus, né, lança aí para reflexão das instituições. Muito bom, parabéns, viu? Muito legal. Deixa eu aproveitar, Rafael está ali acompanhando o nosso papo. Rafael, nós vimos aí como que ficamos um pouco assustados com essa pesquisa da baixa leitura do brasileiro, né, que está diminuindo. Vimos como que o museu pode nos ajudar. A música também pode nos ajudar nisso, para tentar, né, trazer um pouco mais de leitura, de reflexão crítica para as pessoas, hein, Rafa? Eu acho que a gente está falando no incentivo na cultura em geral, né? Não só na leitura, não só nessa parte de museus, mas a parte artística mesmo, né? A parte cultural eu sinto, pelo menos, que está em baixa há um bom tempo já, sabe? As coisas andam mais fúteis. Você vê que não tem a própria forma de compor música, a forma de escutar música, de se importar com o que você está ouvindo.
já não é uma coisa mais tão importante. Hoje em dia parece que é alguma coisa para você curtir, para você fazer outras coisas, não tem mais aquela... você gostar de um artista, ir atrás, ler a letra, o que aquela música fala, vamos mudar o mundo com essa letra, sabe? Não sei, eu sinto, pelo menos dessa parte, eu sinto bastante isso. E linkando um pouco as coisas, assim, eu sou um grande viciado em museu, viciadíssimo, assim, eu perco dias de viagem em museus, assim. E também já li muito, eu gosto bastante dessas coisas, e eu sempre gostei muito de ler sobre coisas curiosas, essas curiosidades do mundo mesmo, né? E quando entra o museu na história, quando isso se materializa, né? Eu lembro quando eu tive a oportunidade de ir para Londres, e lá eles têm um quarteirão voltado para museus, eles incentivam muito isso. Eu passei dias ali no museu de tecnologia, de artes, de história, né, deles. E quando você chega, vê de frente uma múmia lá do Egito, você pode tocar numa obra grega da época, você está ali pondo a mão numa coisa tão antiga, aquilo te ensina tanto, sabe, te traz tanta coisa. E trazendo daí para a minha realidade em Campinas, dessa mesma forma, aqui a gente tem o Carlos Gomes, que é um grande compositor também brasileiro, maestro, e o Museu Carlos Gomes fica em Campinas. E quando eu estava começando a aprender piano, eu tive a oportunidade de visitar esse museu. E lá eles têm a harpa, onde ele compunha, o piano, o quarto, onde ele pensava nas músicas. Sabe quando eu pude estar ali também, aquele choque de realidade. Pô, ele, uma pessoa tão importante, que tem estátua e criou hinos, e é uma pessoa, né, conhecidíssima, ele era daqui, e isso aqui era dele, sabe? Então, assim, isso traz uma relação tão forte com a arte, né? Entra dentro de uma forma tão forte, que isso tem que ser explorado, isso tem que ser trabalhado, sabe? A gente tem que voltar a se importar com essas coisas, porque isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa mesmo, né? No desenvolvimento do ser humano, né? Eu acho que falta bastante. Eu não sei quais são os motivos, talvez essas pessoas que estão aqui, que sabem muito mais que eu, possam explicar, mas talvez a correria que se tornou o mundo hoje em dia faz as pessoas não terem mais tempo de apreciarem as coisas como antes, nessa loucura toda que a gente vive, de chegar cansado, não quero ler, eu não vou, imagina, eu vou dormir, eu sei lá, eu não sei quais são os motivos, ou se a própria cultura mesmo, de deixar para lá o que é mais difícil, mais culto, alguma coisa que tem que pensar mais, e vamos curtir. Eu não sei o que está acontecendo, mas acho que tem que ser uma coisa que tem que ser valorizada em todos os sentidos culturais mesmo. Olha, você está falando uma coisa muito interessante, porque quando a gente pega, por exemplo, a obra do Elton John, né, tem letras assim fabulosas, né, e de uma profundidade enorme, mas que ao mesmo tempo são populares. Então eu acho que, né, vamos falar um pouco do Elton John como uma pessoa importante para tentar tirar as pessoas do senso comum, do lugar raso, que muitas vezes é isso que você está fazendo uma certa crítica, mas com uma obra popular também, não é? Exato. O artista, e o Elton John, uma pessoa fantástica nesse quesito, eles se preocupam com várias coisas e eles movimentam muitas coisas, eles têm um alcance muito grande. O Elton John, ele tinha uma facilidade muito grande, ele tinha uma parceria, né, com o Bernie Taupin. Bernie Taupin era o grande compositor ali das letras. O Elton John, ele pega essa letra e ele, quando lê essa letra, ele imagina como seria uma melodia que encaixa perfeitamente com isso, senta no piano e faz a música em volta disso. Músicas que a gente ama, músicas que nem Your Song, ou a música do Rei Leão, ele compôs em 5 minutos. Ele recebe a letra e, putz, é isso aqui, acho que vai ficar bom assim, e ele fez, e em 5 minutos ele fez. E é um talento enorme, assim, mas além dessa facilidade, dele ser uma pessoa totalmente criativa, assim, ele é uma pessoa que também, ele passou por vários padrões, ele quebrou vários tabus, sabe? Desde os anos 70, ele se assumiu gay, ele vestia roupas espalhafatosas, ele não se importava, ele estava lá para mudar mesmo, sabe? E é isso que eu digo, que talvez falte um pouco hoje em dia, talvez algumas áreas, algumas pessoas estejam tentando resgatar de alguma forma, alguns artistas estejam, mas já não está mais tão presente no povo como um todo, né? Mas naquela época, aquela coisa de revolução, de mudar o mundo, era muito presente no Elton John, em Beatles, Bob Dylan, no Queen, sabe, qualquer pessoa
com todas essas pessoas daquela época se preocupavam muito com essa coisa, David Bowie, de quebrar padrões, vamos ser diferente, vamos explorar novas possibilidades. E isso fez o Elton John se destacar da forma também que antes. Um pianista. Poxa, um pianista, o que ele faz? Ele senta quietinho ali no canto dele, ele toca. Tudo bem, teve um Little Richard antes, teve um Jerry Lee Lewis, mas lá nos Estados Unidos, eu tô aqui na Inglaterra. A Inglaterra é um país mais, né, formal, sóbrio. Né? E ali no final dos anos 60 ele decidiu, não, eu vejo Elvis, eu vejo Little Richard, eu vejo essa galera, eu quero ser assim. E ele foi lá e né, virou um personagem gigantesco que não importa que ele tinha um piano, ele pulava, ele levantava, ele dançava, ele vestia as roupas, punha óculos extravagantes, saía na rua, assim, ele chamava atenção, ele lutava contra vários tipos de preconceito, de quebras de tabus, e ele vem seguindo essa mesma coisa até hoje, né? Ele criou uma fundação para cuidar com pessoas com AIDS e estudar sobre a cura da AIDS e tudo mais, assim, né? Desde os anos 90, quando Freddie Mercury morreu, que era um grande amigo dele. Então, ele vem, incentiva muitos artistas novos, ele usa o espaço que ele tem ele tem programas de podcast para apresentar artistas novos, tanto que ele fez uma música agora com a Dua Lipa, por causa da pandemia, por causa desse programa que ele tem. Eles se juntaram, fizeram uma parceria, fizeram uma música, ele estourou de novo na Billboard como número 1. É o único artista que está há 50 anos, todas as décadas, ficou como número 1 na Billboard. Então, ele como pessoa e como artista é sensacional e é uma grande inspiração, acho, para todo mundo, e é uma pessoa que deve ser ouvida. Se você não conhece Elton John, você precisa ver as melodias, precisa ver as músicas, a forma que ele faz as músicas em si, elas são complexas, mas quando você ouve, você não sente que é complexo, é uma coisa catchy, né? Você ouve uma coisa que entra fácil e você sai cantando, são refrões bonitos, músicas lindas, então vale a pena. Muito bom. Rocketman, fala um pouquinho de Rocketman pra gente. Do filme, você diz? Ou da música? Fala da música pra gente, Rocketman. Essa música, por exemplo, é uma música que ele pegou também, quem compôs a letra foi, né, o Bernie Taupin, com várias coisas da vida dele, né, ele sempre foi muito fã dessa parte, tanto de cowboy quanto de científico. Ele pegou esse tema do foguete para linkar com a batalha mesmo das pessoas, de quererem sair de dentro de si, de mostrarem quem você é realmente por dentro. Então, você me vê de um jeito, mas na verdade não, eu sou um homem do espaço, assim, né? Eu sou um astronauta que não quer ficar preso como eu sou, nos padrões que eu sou. Eu sou uma pessoa muito mais importante, não importa o que você acha que eu sou em casa, sabe? E é muito legal ver essa relação mesmo, e a forma que isso é contado de uma forma não tão explícita, óbvio, mas bonita também. E você no espetáculo, você também entra nisso, né? Você vira Elton John, se transforma. Isso, exatamente. Eu faço esse Elton John dos anos 70, né, que condiz mais com o meu biotipo. Então eu visto as roupas de pluma. Cada vez que eu vou fazer um show, minha casa fica cheia de pluma e lantejoula, assim, sabe? Então eu visto as roupas, eu também subo no piano, eu danço, eu vou pro chão, eu faço um monte de firula e eu me divirto muito, assim, que é uma parte que eu gosto muito e é uma coisa que me relaciona muito com ele. Estou duvidando disso. Só tem um modo da gente saber se isso é verdade ou não. Vamos colocar no ar este homem dessa forma. Vamos lá e a gente fecha o bloco com Elton John, Rocketman, e eu, Rafael, fazendo essa performance. Vamos lá.